Nós estamos hoje no nosso 39º dia de 50. Isso aí, nossa caixa d'água está chegando no segundo terço. E hoje o nosso assunto é: o Espírito Santo intercede por nós. Não é maravilhoso? E esse texto o texto que a gente vai usar de base está lá em Romanos 8. Eu vou ler de 26 a 28, tá? Então vamos lá. Se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito Santo está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós, utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos, conhece a nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus. Assim, podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Gente, Romanos foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja em Roma, né? E essa carta é fantástica. Eu convido todos a lerem essa carta. E hoje a gente vai falar desse detalhezinho tão pequeno do Espírito Santo, que é: se não sabemos orar como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós. Gente, só vamos alinhar um negócio aqui. Paulo não está falando para você não orar, ok? Isso a gente tá em ordem, né? O que ele está dizendo é: o Espírito Santo, ele ora por nós e em nós. Ele nos ajuda a orar. Em outras versões ele fala assim: não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ora por nós. E ele usa os nossos... É que ele fala, né? Ele nos conhece melhor e, aliás, utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Tem momentos que a gente tá com as emoções abaladas, né? Vamos usar de exemplo, até porque esse foi o exemplo que Paulo usou. Nossos suspiros e nossos gemidos de dor. E ele intercede por nós. O que é interceder? Interceder é você entrar em oração pela causa de alguém. Interceder é você orar pela situação de alguém. Então, crente fala por se pôr na brecha, que é: se você tem alguém ao seu lado que está com uma necessidade, alguém que possa estar doente, alguém que está precisando de um apoio, você começa a orar não só por você, mas você ora por essa pessoa também. E o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor. Ele ora por nós e guia a nossa oração, né? Você sabe que Jesus disse uma coisa muito forte. Óbvio, né? Tudo que Jesus disse é forte, mas o que acontece? Eu tive essa revelação há pouco tempo. Jesus fala o seguinte: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, tudo que vocês pedirem em oração será dado, né? Em outra versão ele fala assim: se as minhas palavras estiverem em vocês, tudo o que vocês pedirem em oração será dado. Então o que acontece? O crente, ele vai lá e para só nesse detalhe: tudo que eu pedir em oração vai ser dado para mim. Só esquece de uma parte anterior: se as palavras de Jesus estiverem em nós, né? E aí eu comecei a criar esse hábito. Antes de orar, eu peço para o Espírito Santo trazer as palavras para mim, as palavras de Jesus, guiar minha oração, para que então eu orando, aquilo que eu pedi em oração seja concedido. Mas eu peço o quê? Eu peço que Ele me oriente em oração, porque Ele vai me direcionar para a oração como
convém, né? Como Paulo diz, ele ora por nós utilizando os nossos suspiros, nossos gemidos. Ele conhece a nossa condição e nos mantém na presença de Deus. Então, o segredo, a chave é, antes de orar, fala: Espírito Santo, me ajuda e coloca em mim as tuas palavras. Porque aí você está submetendo a sua oração ao crivo do Espírito Santo. Porque Paulo disse que a gente não sabe orar. E em Tiago fala, né? Vocês pedem e pedem mal, né? Ó, vamos resgatar isso aqui, ó. Quer ver, ó? Que a gente não sabe pedir, porque a gente pede para as nossas próprias... Cadê? Ai, gente, me fugiu. Depois eu vou pôr aqui nos comentários, tá? Que fala o que Tiago fala o quê? Que a gente não sabe pedir. Quando pede mal e por isso não recebe. Por que a gente pede mal e por isso não recebe? Ele fala exatamente o quê? Que a gente, quer ver, ó, pede para os nossos próprios egoísmos. Quer ver? Ah, gente, perdão. Eu vou depois colocar aqui. Que ele fala que a gente pede mal. Eu vou pôr. Gente, Alê, me ajuda aí. Onde é que tá escrito em Tiago que a gente pede mal? Bom, aí, o que acontece? A gente pede mal. E por que a gente pede mal? Porque a gente pede para as nossas próprias... para o nosso próprio egoísmo, só para a nossa facilidade. E o que acontece? E aí, isso está totalmente de acordo com o que está falando em Romanos. A gente não sabe orar como convém. E aí a gente precisa do Espírito Santo intercedendo por nós. Então, gente, eu vou deixar essa dica porque essa dica é muito poderosa. E não é dica minha, não. É dica de Jesus. Se as palavras de Jesus estiverem em nós, tudo que a gente pedir em oração vai ser dado. Não é verdade? Então, para isso, as palavras de Jesus devem estar em nós. Além de pedir para o Espírito Santo as palavras de Jesus, como a gente consegue as palavras de Jesus? Lendo a Bíblia. É assim que a gente pede as palavras de Jesus. É assim que a gente consegue as palavras de Jesus. E orar a palavra. E como você vai orar a palavra? Né? Como é? Eu tenho algumas orações que eu oro a palavra. Então, por exemplo, eu oro o Salmo 1 para os meus filhos. Então, chegando no Salmo 1, vamos lá, só para eu fazer um exemplo aqui com vocês. Eu vou lá no Salmo 1 e oro por eles. Aqui na minha versão tá assim: Deus ama você, que não anda como um sem noção, que não para por aí com gente inútil e que não senta no meio dos que se acham. Aí eu falo, Deus, lá, tá em Tiago 4:3. Obrigada, Lê. Vamos rapidinho, só lá, ó. Tá aqui. Eu vou achar rapidinho aqui, ó. Tiago 4:3. As guerras acontecem aqui. Sei que vocês nem têm coragem de pedir para Deus. Sei que vocês nem têm coragem de pedir para Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas de um jeito. Vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo o que querem é para benefício próprio e enganar aos outros, acabarão inimigos de Deus. O que Tiago fala? Ele fala de um jeito muito forte, né? Ó. Ali colocou aqui, ó. Nada tendes porque não pedis. Não pedis e não recebeis. Porque pedis para mal, para gastardes em vossos deleites. É isso. A gente não sabe orar. E quando ora, ora errado. Então a gente precisa pedir as palavras de Jesus em nós pra gente orar. E pedir a ajuda do Espírito Santo para direcionar a nossa oração.
Obrigada, Lê. E aí, voltando aqui, ó, como eu oro, por exemplo, a palavra para os meus filhos, né? O Salmo 1, ele fala muito sobre companhias. Sobre você andar com pessoas que não devem. E a gente sabe que chega um momento da vida de todos nós em que a gente conhece muitos amigos, que a gente dá muito valor para amigo. Então, o que eu tô pedindo aqui para o Espírito Santo? Para direcionar meus filhos para que eles não andem com pessoas que não convêm. Então, eu coloco assim, por exemplo, Deus ama você, Henrico, porque você não anda como um sem noção. Que você não tá aí como gente inútil, e não se senta em meio aos que se acham. Pelo contrário, o Henrico vibra com a palavra do Eterno, rumina as escrituras dia e noite. O Henrico é como uma árvore plantada no Éden, dando frutos novos a cada mês. E aí eu vou orando essa palavra na vida dos meus filhos. Sempre oro essa palavra sobre eles. E nenhuma forma de você orar a palavra de Deus sobre você, sobre interceder por alguém usando a palavra. E aí você começa a encaixar isso naquilo que Jesus disse, que se as palavras dele estiverem em nós, o que pedirmos em oração vai ser concedido. Então a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para tudo, até por orar, porque nem isso a gente sabe. Olha a nossa condição, E Jesus fala que para entrar no reino de Deus, nós devemos ser como crianças. Por quê? A criança, ela aceita ajuda. A criança, ela faz o quê? Ela pega na mão do pai, da mãe, atravessa a rua. Ela precisa de uma ajuda. Você vê aquelas perninhas lá lindinhas e vão lá e abraça a gente e pede, mamãe. É isso. No reino de Deus, a gente tem que ser como uma criança. Não adianta a gente achar que vai andar na força do braço. Não adianta achar que a gente é alguma coisa. Porque além de tudo, a palavra de Deus fala que ele vai agir na nossa fraqueza. E quando você, de maneira muito soberba e boba, acha que você é alguma coisa e que já tem força suficiente, azar é o seu, porque daí Deus nem vai intervir na sua causa. Porque ele vai pensar e vai falar, o bonitão já sabe tudo, a bonitona já acha que é forte o suficiente, pra que eu vou me meter? E nada. Meu convite é, vamos pedir ajuda do Espírito Santo para tudo. Vamos sermos crianças, eternamente crianças. Os pais falam que para nós os filhos são como crianças a vida toda, né? Quantas vezes a gente não pega pais com filhos adultos e fala, as crianças, se as crianças chegarem, quando você vai ver, é um bando de marmanjo de 40 anos chegando. Porque pro pai e pra mãe, nós somos eternas crianças. Vamos ser eternas crianças no colo do Senhor, no colo do nosso Pai. Porque Ele intercede por nós e nos ensina e direciona a nossa oração para orarmos como convém. Ok? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por ter nos deixado o Espírito Santo para nos ajudar, inclusive nas nossas orações e intercedendo por nós. Perdoa-nos, Pai, naqueles momentos que achamos que temos força, estratégia, inteligência ou qualquer tipo de sabedoria suficiente, porque nós não somos. Nós dependemos exclusivamente do Espírito Santo para tudo na nossa vida. E te pedimos, Pai, que toda raiz de orgulho, de soberba, de arrogância seja retirada no nosso coração, em nome de Jesus. Porque nós não sabemos sequer orar e precisamos disso, dessa ajuda poderosa e maravilhosa, gentil e carinhosa do Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Bom dia.